livro de João, no capítulo 5. Todos acharam? Vamos ler. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. O título dessa pregação, desta mensagem, é Jesus e suas muitas possibilidades. O que eu acho interessante, lendo os evangelhos, é que Jesus ele não era antissocial, ele não vivia isolado, ele não vivia recluso, ele estava no meio das pessoas. Jesus gostava de gente, Jesus gostava de passear no meio do povão, e Jesus também gostava de festa. Diz a palavra que Jesus estava indo para Jerusalém para participar de uma festa. Lá em João capítulo 2, se você puder voltar aí algumas páginas, vai dizer que Jesus foi convidado para um casamento. Repare o que diz João capítulo 2, versículo 1 em diante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ou seja, Jesus estava presente nas festas. E nesse casamento acontece algo engraçado, algo interessante, porque o vinho acaba. E a mãe de Jesus recorre a ele e pede que aqueles que estavam servindo no casamento fizessem tudo quanto ele ordenara. E como vocês bem sabem, Jesus transforma ali naquele casamento água em vinho. Isso quer dizer que Jesus não estava ali na festa para ser um estraga-prazeres. O vinho acabou, e provavelmente acabou porque o pessoal tinha bebido bastante. Mas Jesus não chegou ali condenando as pessoas que ali estavam, dizendo que eles eram beberrões, que eles estavam se embriagando, que eles iam para o inferno. Pelo contrário, Jesus faz com que a festa continue acontecendo. Por que eu quero falar um pouco disso? Porque Deus é um Deus de festa. Se Deus não gostasse de festa, no Antigo Testamento ele não deixaria descrito um calendário inteiro somente para as festas. Além do calendário, ele deixa descrito detalhe por detalhe como deveria ser cada festa. E eu trago isso nessa manhã porque muita gente se converte e aí recebe um convite de um parente que ainda não se converteu. Convite para um aniversário ou para uma outra festa qualquer. E aí logo de bate pronto, recusa o convite porque a pessoa ainda não se converteu,
não vão estar somente pessoas da igreja lá naquela festa. As conversas não vão ser conversas sobre a Bíblia, provavelmente. Vão falar sobre futebol, vão falar sobre carros, sobre N outros assuntos. As músicas não serão louvores, serão músicas seculares. E haverá bebida alcoólica. Logo, a pessoa se converte e fala, bom, eu não vou estar naquele ambiente. Vai ter bebida, vai ter música secular, vai ter conversas que eu não vou poder participar, então eu não vou estar na festa. E o que acontece, e é bastante comum, eu já vi muitos casos acontecerem isso, do familiar deixar de convidar, porque sempre convida e a pessoa nunca vai. Ou quando vai, fica de cara amarrada, criticando, apontando o dedo, condenando, numa postura que não condiz com a postura de Jesus. E as pessoas logo percebem. E aí você passa a ser a pessoa não grata naquele ambiente, você passa a ser uma pessoa mal vista. Na verdade, a nossa postura deveria ser diferente. Deveríamos aceitar o convite, mas não para participar da festa como aqueles que estão lá, mas para fazer a diferença. Para ser luz, para ser sal. Não vamos estar ali como um estraga-prazeres. Alguém que vai condenar, alguém que vai ser chato, alguém que vai ser uma presença indesejada. Mas vamos estar ali como luz, sendo diferente, amando, estando presente, distribuindo amor, aproveitando cada oportunidade que tivermos para falar do amor de Cristo. Não é você ser aquela pessoa chata que vai ficar querendo enfiar o evangelho goela abaixo, querendo converter as pessoas à força, porque não somos nós que convertemos. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Mas quando identificamos uma oportunidade, uma brecha, ali nós podemos falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar do que Ele fez por nós, contar a nossa história, contar o nosso testemunho, mas não sermos estraga-prazeres. Eu sei de casos de familiares que perderam o contato por causa disso. De danos na família irreparáveis. Porque a pessoa se converteu e virou tão santa, tão boa, tão especial, tão acima da média, que não pode conviver com a sua família. Aí você diz assim, mas eu não vou me misturar com o mundo. Mas Jesus se misturava. Jesus disse assim, Pai, eu te peço que livre os meus discípulos do mundo, mas não que os tires do mundo. A gente costuma aprender na escola de que água e óleo não se misturam. Na verdade, eles se misturam sim. Se você botar água e óleo numa bacia, numa panela, num recipiente qualquer, eles vão se misturar porque eles vão estar no mesmo ambiente. Agora, eles não vão se combinar. O fato de você estar no mesmo ambiente, de que pessoas que ainda não confessam a Cristo, vivem na prática do pecado, não quer dizer que você vai combinar com elas, que você vai compactuar com o que elas estão fazendo, praticando. Não, você vai estar ali para fazer a diferença. Porque o sal dentro do saleiro não tem serventia nenhuma. Mas ele tem que ser posto junto ao alimento, para se misturar ao alimento e dar sabor. Assim nós estamos no mundo. Estamos ou não estamos no mundo? Estamos misturados com eles, mas não combinamos, não compactuamos da mentalidade desse mundo. Nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada pela palavra. Amém? Amém. E aí a passagem diz que Jesus chega a um tanque chamado Betesda, um tanque com 5 pavilhões, dependendo da versão, 5 alpendres, ou 5 entradas. A palavra Betesda, no aramaico, é Beit Zata. E no hebraico, ela significa casa da misericórdia, porque Beit é casa. E Chesed, que somado a Beit forma uma palavra, Betesda, significa bondade, misericórdia, benignidade. Então, Betesda significa lugar de misericórdia, ou casa da misericórdia divina. E naquele lugar estavam todos os tipos de paralíticos, pessoas enfermas, leprosos, gente com deficiência física, gente com enfermidades gravíssimas. Em volta do tanque
E diz as Escrituras que passava um anjo, agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque era curado. Tem um filósofo chamado Michel Foucault que narra num dos seus livros a história do hospital. Antigamente o hospital não era hoje como nós conhecemos, se bem que os nossos hospitais estão péssimos, terríveis. Mas antigamente o hospital não tinha médicos, o hospital vem de hospedagem, era uma casa onde as pessoas ficavam. Em determinada época, a Igreja Católica assumiu o controle dos hospitais e eram levados para ali todos os tipos de pessoas doentes. Pessoas com deficiência mental, com deficiência física, pessoas com doenças degenerativas. Também era levado para ali prostitutas, pessoas indesejadas na sociedade. Assim como nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, os leprosos eram afastados do convívio social, eles eram retirados da cidade e ficavam em aldeias bem afastadas para não proliferar, para não contaminar outras pessoas. Nessa época, os doentes eram colocados todos no hospital, mas não haviam médicos. A intenção na época era purificar a alma deles para que eles fossem para o céu. Então você imagina, um monte de doente junto, misturado, não tinha leito, não tinha quarto, não tinha nada. Era um depósito de gente. Um monte de gente ali reunida num lugar, esperando a morte. Eles eram postos ali para morrer. E a mesma cena, ou cena parecida, nós temos aqui nessa passagem. Só que ao invés de um hospital, um lugar físico, com paredes, com teto, telhado, nós tínhamos um tanque a céu aberto. Então você pode imaginar comigo a cena, um tanque e as pessoas doentes, enfermas ali caídas ao redor do tanque, esperando as águas se movimentarem para que elas entrassem naquelas águas e fossem curadas. E a Bíblia diz que esse homem já estava ali há muito tempo. Ele já tinha 38 anos que era paralítico. E um detalhe importante que a gente precisa pensar é que ele não é paralítico de nascença. Ele adquiriu aquele tipo de deficiência, aquela paralisia, e já fazia 38 anos que ele convivia com ela. Hoje, nós temos uma sociedade que está começando a engatear ainda na questão da inclusão dos deficientes. Você vê que os ônibus hoje, eles são obrigados a terem aquela entrada, né, que você coloca a cadeira de rodas e tem uma elevação automática, né, com um elevadorzinho que levanta, e aí tem um lugar específico para o cadeirante, um cinto de segurança especial para ele poder viajar nos ônibus. Hoje você tem os lugares adaptados para que o deficiente possa se locomover com rampas, com vários itens que propiciem a mobilidade da pessoa com deficiência. Hoje as empresas com determinado número de funcionários têm uma cota específica, percentual, para pessoas com deficiência poderem trabalhar. Agora, se mesmo assim a pessoa com deficiência ainda enfrenta dificuldade, preconceito, é ou não é, gente? Bastante preconceito. Dificuldade ainda de mobilidade, mesmo com essas mudanças, é difícil. Você imagina um cadeirante no centro do Rio de Janeiro, aquelas ruas esburacadas, estreitas, gente para tudo que é lado. Não é fácil. Agora você imagina a vida de um deficiente naquela época. Naquela época, ser deficiente era sinônimo de ser uma pessoa inválida, de ser um peso para a família. Quando nascia alguém deficiente, a família pranteava, porque aquela pessoa não poderia trabalhar, não poderia produzir para a família. Ao invés de ser bênção, as pessoas encaravam como uma maldição, como alguém que estava pagando por pecados da família. Então a vida de alguém com deficiência certamente era conduzida para mendigar, para esmolar. Ele não tinha acesso a trabalho, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a nada. Então ficava à beira do caminho a mendigar. Você imagina a mentalidade de alguém que nasce com uma deficiência naquela época e sabe que a sua vida inteira ele vai estar fadado a mendigar, a viver de esmolas, a viver de favores, a não ter os seus direitos assegurados.
E assim aquele homem vivia. Agora, por ter adquirido a paralisia, ele não sabia lidar. Quando você é deficiente de nascença, você não conhece o outro lado, você não sabe como não é ser. Né? Você tem uma adaptabilidade distinta. Agora, quando você adquire, você tem que reinventar a sua vida. Né? É muito mais difícil. E ele estava vivendo esse drama, ali naquele momento. E aí, queridos, eu tenho duas hipóteses para o fato dele estar ali aquele tempo todo e não conseguir ser lançado às águas do tanque. Repara o que ele diz para Jesus, lá no versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Primeira hipótese que eu tenho é que esse homem tinha dificuldade de se relacionar. Ele não tinha muitos amigos. Diferentemente daquele paralítico que a gente lê lá em Cafarnaum, em que a Bíblia narra que Jesus estava numa casa expulsando demônios, curando os enfermos, e 4 amigos pegam aquele paralítico, colocam numa maca, fazem uma engenharia miraculosa, carregam ele para junto daquela casa, vendo que a casa estava cheia, abarrotada de gente, não poderiam entrar pela porta, eles conseguem, não sei como, subir aquele homem no telhado, abrir uma entrada no telhado e descer com ele lá aos pés de Jesus. Agora você compara, olha a diferença de um paralítico bem relacionado e um que provavelmente não tinha muitos amigos. Esse de Cafarnaum provavelmente era um boa praça, era alguém que fazia o bem às pessoas, era alguém que cultivava boas amizades, que tinha bons amigos. Esses 4 amigos são amigos exemplares, são referenciais de amizade. Eles conduziram aquele homem até Jesus, e conduzindo ele até Jesus, aquele homem foi curado. Esses 4 amigos representam a figura de nós cristãos, servos de Cristo. O nosso papel, a nossa missão é levar o paralítico até Jesus. A nossa missão é conduzir o paralítico até Cristo. Aí eu me lembro daquele cego de Jericó que gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos passavam e cala a boca, rapaz. O mestre não vai te atender. Olha a postura. Diferente daqueles 4 amigos. Em vez de facilitar o caminho, impede. Atrapalha. Coloca barreiras. E muitas pessoas do nosso meio hoje, diante do mundo, fazem isso. Ao invés de facilitar o caminho, de conduzir até Cristo, colocam barreiras, colocam dificuldades, fazem pré-julgamentos, usam preconceitos. Em vez de amar por amar, não, elas impõem condições. Eu te amo, mas se você deixar o homossexualismo. Eu te amo, mas se você parar de usar drogas. Eu te amo, mas se isso ou se aquilo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não põe condições. Ele não diz, Deus amou o mundo de tal maneira, mas se os que estão no mundo fizessem isso, aquilo e aquilo outro. Não, ele amou por amar. E o nosso papel hoje é amar. É amar e através desse amor, movidos por esse amor, conduzir até Cristo. A segunda hipótese que eu trago para essa passagem é que aquele homem estava esperando algo dos homens e não de Deus. Ele diz, olha, sempre que as águas se movimentam, não tenho ninguém para me jogar lá. Ele estava esperando uma mão humana vir socorrê-lo, quando na verdade ele deveria esperar a mão divina vir ao encontro da necessidade dele. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. Ah, mas se alguém me desse uma mãozinha, ah, mas se fulano me ajudasse, se Beltrano fizesse isso por mim. Queridos, a Bíblia diz
que maldito é o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Porque ao invés de esperarmos pelo homem, não passemos a esperar por Deus. Ao invés de esperar pela mãozinha do homem, por que nós não esperamos pela poderosa mão do Senhor? A Bíblia não diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É do alto. Você não tem que ficar esperando alguém vir te ajudar, a não ser que seja movido por Deus. Deus tocando a pessoa para te ajudar. Mas o ponto de partida é o Pai. É Ele que nos abençoa. A Bíblia diz que todo dom perfeito, que toda dádiva, todo presente, tudo que é bom, vem do alto, do Pai das luzes para nós. E às vezes nós direcionamos a nossa expectativa, a nossa esperança para o homem. E o homem é falho, queridos. O homem vai te decepcionar. O homem vai te frustrar. Não vai corresponder às tuas expectativas. Mas Deus não. Ele não decepciona. Ele não falha. Ele não mente. Ele não erra. Ele é fiel à sua palavra. Amém? E aí Jesus faz uma pergunta interessante. Queres ser curado? Ora, quem não quer ser curado? Talvez ele pudesse responder assim: ah, Jesus, eu estou tentando. Eu estou aqui tentando me lançar nas águas, mas não consigo. Sempre vem um na minha frente. Repara que é diferente a pergunta, a abordagem de Jesus para ele. Para o cego ele fala diferente. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Aqui não, Jesus fala: você quer ser curado? Por que isso? Porque Jesus, ele trata cada um individualmente. Ele conhece a minha história, ele conhece a sua história, sabe que nós não somos iguais. Sabe que a nossa maneira de compreender a vida é diferente. Nossa maneira de pensar, de sentir é diferente. O nosso comportamento é diferente. A nossa história é diferente. Então ele tem um tratamento particular, individualizado, pessoal, para cada um. Ele nos chama pelo nosso nome, porque ele nos conhece bem. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. A Bíblia diz que desde o ventre ele já nos conhece. Desde o ventre da sua mãe o Senhor já te conhece, já sabe o seu nome, já tinha sonhado, planejado uma vida abençoada, feliz, de vitória, uma vida segundo um propósito que ele determinou antes da fundação do mundo. Então, querido, nós não somos obra do acaso. Nós não somos meros espectadores. Não. Nós somos criaturas amadas e desejadas por Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele nos elegeu, ele nos escolheu. Não é pouca coisa, queridos. Não é pouca coisa. Por isso você pode sair daqui dessa manhã tendo a certeza do valor que você tem. Que você não é obra do acaso, que você não está aqui por uma coincidência, por um acidente, não. O Senhor planejou cada detalhe da sua vida, para que você fosse uma bênção na sua família, para que você fosse uma bênção na comunidade onde você mora, no seu trabalho, lá na sua escola, onde você estiver, para que você fosse uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Amém? Vocês creem nisso? Amém. E olha que interessante. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E como eu li, ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Jesus perguntou o que para ele? Queres ser curado? Não foi isso? Por que ele não respondeu sim? Jesus não perguntou para ele: rapaz, vem cá, por que você não é curado? E ele está se explicando: olha, eu não sou curado por causa disso, daquilo outro. Jesus perguntou: queres ser curado? E parece que ele faz uma pergunta contrária: por que você não foi curado? Ou, como você quer ser curado? Em vez de ele responder: Senhor, eu quero ser curado, ele diz: não, eu estou tentando há tanto tempo me lançar nessas águas, mas ninguém me ajuda, sempre vem um na minha frente. Às vezes, queridos, e agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, nós nos fechamos a uma única possibilidade. Nós nos apegamos a uma única maneira de se fazer.
E nós achamos assim, não, Deus vai fazer assim, do meu jeito, como eu quero. E aí você não entende porque você está dando murro em ponta de faca e nada acontece. Você já parou para pensar que Deus pode querer fazer isso que você está pensando de uma outra forma? Você já parou para pensar que Deus pode te abençoar usando uma outra pessoa, de uma outra maneira, através de uma outra possibilidade? Certamente aquele cego, ele não imaginava uma outra alternativa para ele. Eu só posso ser curado se me jogarem no tanque. O que é que na sua vida está acontecendo que você só imagina uma única alternativa e diz assim, se não for desse jeito, não vai ter como. Se não for desse jeito, nada vai dar certo. Se não for através dessa possibilidade, é impossível. Queridos, eu trago uma boa notícia. Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Por isso o título da mensagem é Jesus e suas muitas possibilidades. As possibilidades de Jesus não se esgotam, queridos. Ele é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em nos deixar embasbacados. Em vir com uma maneira que você não pensava, que você não imaginava. E de repente Ele faz. Mas não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Se Ele te prometeu algo, Ele disse que vai cumprir na tua vida, não fique imaginando como vai ser, não. Entrega para Ele, Ele vai fazer. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Infinitamente mais, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa mente humana é muito limitada, queridos. Às vezes a gente fica igual o cavalo quando tem aquela viseira, né? Só enxerga assim, ó. Quando na verdade Deus está enxergando todo. Sabe? Deus está enxergando amplamente, em largo, e você está com uma visão obtusa, reduzida, uma mentalidade pequena ainda, estreita. E aí, eu quero dizer o seguinte para vocês, queridos, a religião, ela reduz as possibilidades. Ela diz como Deus vai agir, ela diz como que você tem que fazer para que Deus haja na sua vida. Porque a religião diz respeito a que o homem faz. A religião é o homem buscando a Deus, mas o Evangelho é Deus buscando o homem. A religião, ela diz respeito àquilo que você tem que fazer para que Deus te abençoe. O Evangelho é o que Deus fez para te abençoar. A religião é o que você tem que oferecer para Deus. O Evangelho é Deus oferecendo o seu Filho para você. E quando a gente fica preso à religião, a gente acaba eliminando possibilidades. E acha que Deus está preso à nossa caixinha. Que Deus está preso ao nosso método, à nossa maneira, ao nosso pensamento. E aí pensamos, Senhor, só assim, só desse jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser. O Senhor tem que agir assim, assim, assim e assado. E a nossa relação com Deus não é uma relação sindical em que a gente reivindica nossos direitos. Eu determino que em nome de Jesus eu vou ficar próspero, eu vou dirigir Ferrari, eu vou morar na Barra, aí não sei o que, em nome de Jesus. Queridos, nós não somos ninguém para determinar nada para Deus. A nossa relação com Deus é filial, é de pai para filho, de filho para pai. Você já viu o filho mandando no pai? O filho, ele pede, pai, por favor, posso isso? Pode aquilo? Sim, não. O filho obedece. Porque quem está responsável pelo filho é o pai. Agora tem muita gente por aí invertendo a lógica, achando que podemos determinar alguma coisa. Aprendamos com Jesus. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim no céu como na terra. Seja feita a sua vontade, assim nos céus como na terra. Ou seja, a vontade de quem tem que ser feita? Não é a minha. Lá no Getsemane, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade.
Eu não vejo Jesus determinando nada para Deus. Eu vejo Jesus obedecendo e cumprindo o propósito pelo qual Deus designou ele a cumprir. Então a gente precisa, gente, eliminar isso da nossa mente, que isso não é bíblico, isso não é evangelho. Tem gente achando que feitiçaria é o evangelho. Não, porque eu vou fazer isso aqui, aquilo outro, e aí Deus vai fazer assim, assado. Não, queridos. Deus faz por misericórdia, por graça, por amor. Ele faz se Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas tem gente que acha que não, vou fazer um ato profético, não, vou pegar a rosa, o sal, vou jogar lá não sei aonde, vai acontecer assim como eu quero. Não é. Isso é feitiçaria, o nome disso é feitiçaria. É tentar manipular o mundo espiritual com artimanhas do mundo real, com objetos, com rituais. E aí nessa manhã o Senhor fala assim conosco: eu quero ampliar a sua visão. Eu quero te mostrar que eu tenho muitas possibilidades para ti. Muitas possibilidades para te abençoar. Muitas possibilidades para alcançar a tua família. Às vezes você está orando: Senhor, salva a minha família. Salva a minha casa. E aí você espera que um dia Deus te use para falar alguma coisa e todo mundo se converta. E se os planos de Deus forem outros? E se Ele quiser usar uma outra pessoa de fora? Você não vai deixar? A gente precisa entregar a nossa vida. E quando a gente entrega, a gente não toma de volta. A gente dá liberdade ao Senhor para agir. Dá liberdade a Ele para trabalhar. Mas mesmo aquele homem dando aquela resposta para Jesus, Jesus age com misericórdia. Lembra que Betesda significa lugar da misericórdia? Jesus age com misericórdia porque Jesus se compadeceu daquele homem. Ele estava ali há muito tempo esperando. A esperança dele já estava frustrada. Mas Jesus diz para ele: ó, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Hoje vai se cumprir na tua vida a palavra que eu disse: os últimos serão os primeiros. E Jesus diz para ele: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E imediatamente aquele homem se pôs de pé, tomou a sua esteira e andou. E repare o que diz na frente. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Olha como a religião faz. Ela alimenta preconceito, ela estreita o nosso horizonte de possibilidades. Em vez daqueles homens se alegrarem com aquele homem que estava ali há 38 anos, paralítico, em vez de se alegrar com ele, a Bíblia não diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Aquele homem foi curado, gente, era motivo de festa. Rapaz, por que tu está carregando essa esteira aí? Hoje é sábado, não sabe que hoje é sábado e que hoje a gente não pode trabalhar, não pode pegar no pesado? Gente, que mentalidade deturpada, não? Que mentalidade tacanha. Em vez daqueles homens festejarem: olha, o nosso amigo aqui foi curado, agora ele pode andar, agora ele pode ser livre, agora ele pode ter dignidade. Em vez de eles se alegrarem, não, eles o condenam, arrumam um motivo para apontar o dedo. Mas aquele homem diz assim: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Aquele paralítico não sabia nem quem era que o tinha curado. Não sabia nem o nome de Jesus. Sabia que um homem o curou, mas obedeceu. E aí eu trago essa pergunta para a igreja essa manhã: quantos de nós aqui conhecemos a Jesus, seguimos a Jesus há anos, sabemos quem Ele é, o que Ele fez na nossa vida, e não o obedecemos? Aquele homem não sabia nem quem era Jesus e obedeceu. Jesus disse: toma a tua esteira e anda. Ele imediatamente pegou a esteira e foi andar. E a gente que sabe que Jesus é bom, maravilhoso, que salvou a nossa vida, que nos restaurou, nos resgatou das trevas, não obedecemos. Por quê? E aí fica essa pergunta para mim também.
A gente sabe o que está escrito na palavra, por que não pratica? Enquanto um paralítico que foi curado por Cristo, que nem sabia quem ele era, nos dá esse exemplo. Nos ensina, nos surpreende com a sua conduta de obediência, de fé. E algo mais que eu quero trazer, queridos. Ele diz que não sabia quem era que o curou. E aí eu trago para a igreja isso. Não basta saber o que Jesus faz. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Mas é preciso saber quem é Jesus. Tem muita gente por aí querendo só o que Jesus faz, mas não quer saber quem Ele é. Jesus, ele não está à procura de servos, ele não está à procura de gente ambiciosa que quer barganhar com ele. Jesus está à procura de irmãos e de amigos. Porque através dele nós somos feitos filhos de Deus. Mas tem gente que só procura Jesus na hora do aperto. Quer Jesus como Salvador da pátria. Na hora que o bicho está pegando, ele vem e me socorre. Agora como Senhor, não. Aí é outra parte. Eu não quero me relacionar com Ele, eu não quero ter compromisso com Ele, eu não quero saber quem Ele é. Eu quero o que Ele faz por mim. E as pessoas hoje estão em busca do abençoador, das bênçãos e não do abençoador. Estão em busca das mãos de Deus. Elas querem o que o Senhor pode dar, querem o que o Senhor pode fazer, mas não querem nem um pouco olhar para a face de Deus. Quando você olha para a face de alguém, você percebe a sua expressão facial. E logo você percebe se a pessoa está alegre, está triste, está preocupada, está ansiosa, está cansada, não é verdade? Assim, quando alguém quer se relacionar com Cristo, saber quem Ele é, você percebe a sua feição, a sua expressão facial. Quando você quer se relacionar com o Criador, com o Pai, com Deus, você percebe a sua feição. E aí você entende um pouco do que se passa no coração do Pai. Com o que Ele se alegra, com o que Ele se entristece. Isso é conhecer a Deus. Isso é relacionamento com Deus. Agora, fazer barganha, o Senhor me dá isso que eu te dou aquilo outro, Deus não precisa de nada da gente. Ele não precisa de nada. Ah, dinheiro? Não, dinheiro não move o coração de Deus. Ele diz que é dono do ouro e da prata, você vai querer comprá-lo? Ah, mas não, Senhor, eu venho sete sexta-feira na igreja e o Senhor faz isso por mim. Não é assim. Ele já fez tudo por você lá na cruz do Calvário. Você não vai fazer nada para merecer bênção nenhuma. É tudo por graça, tudo por misericórdia. Ninguém aqui merece nada. É por graça, é por amor. E Ele tem prazer em nos abençoar, queridos. E aí, para finalizar, irmãos, gostaria que a gente refletisse então nisso. Será que a nossa mente, ela não está presa a uma única forma de fazer? Será que nós não estamos como aquele cego, percebendo que Jesus quer nos curar, e relembrando o passado, choramingando as nossas mágoas, e lamentando as nossas frustrações? Porque aquele homem estava ali, dizendo que ele não podia, que ele não conseguia, que ninguém o ajudava, mas diante dele estava o Salvador, o Filho do Homem, aquele que poderia mudar a história da vida dele. Será que nós não temos Jesus à nossa frente dizendo, você quer ser curado? E não estamos dizendo para Jesus, Jesus, olha, eu quero ser curado mais do meu jeito. Olha, eu quero que seja assim, assim, assado, estou tentando assim. Mas será que o fato de você estar tentando assim não está conseguindo? Não será porque Deus quer te levar para um outro caminho? E aí eu quero convidar vocês a ler Isaías 55. A partir do verso 8. Para que a gente possa entender um pouquinho daquele acontecimento. Daquela cena. Porque muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar aquilo que Deus quer.
Isaías 55, verso 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A mente de Deus está muito além da nossa. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes Deus faz algumas coisas em nossa vida que nós não entendemos quando Ele começa a agir, quando Ele começa a movimentar. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que às vezes acontecem coisas conosco que nós pensamos, puxa, mas como que isso pode cooperar para o meu bem? Como que isso pode me fazer bem? E é Deus usando as situações para te mudar, para te transformar, para te abençoar. Eu me lembro da história de José do Egito. Todos aqui conhecem José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, foi servo de Potifar. A mulher de Potifar quis ter o caso com ele, ele foge, e aí ela acusa ele de tentar estuprá-la, ele vai preso. Na prisão ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e aí depois ele interpreta o sonho do faraó, e depois do faraó ele passa a ser o maior do Egito. Até que no sonho que ele interpreta de faraó, ele entende, Deus o revela, que 7 anos seriam 7 anos de fartura, e 7 anos de seca, de vacas magras. Então ele administra, durante os 7 anos de fartura, tudo que era produzido na terra, para que nos 7 anos de seca, de crise, tivesse em abundância e pudessem vender até para os outros povos da terra. E aí os irmãos de José, que o venderam, vêm até o Egito comprar comida. E se deparam com quem? Com o irmão que eles haviam traído, vendido. E você sabe o que José diz para eles? Vocês não precisam ficar tristes, não. Porque eu sei que foi propósito de Deus o que aconteceu. Foi para a provisão de vocês, para que hoje vocês não tivessem fome. Queridos, eu não encontro em nenhum momento José murmurando, reclamando, falando alguma coisa contra Deus. E eu me espanto de como ele consegue achar um propósito para tudo aquilo que aconteceu com ele. De fato, ele estava ali embasado em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É impressionante, irmão. José percebe que Deus estava conduzindo a história dele em todos os momentos. Mesmo lá, quando ele ficou naquela cova, mesmo quando ele ficou preso, era Deus o guiando. Deus conduzindo ele na história. José encontra um propósito no meio daquilo tudo. E quando a gente encontra um propósito para a nossa vida, tudo muda. A nossa percepção da vida muda. A nossa vida passa a ter sentido. Eu creio que aquele homem que foi encontrado por Jesus encontrou um propósito para viver. Eu creio que a percepção da vida daquele homem mudou. Eu creio que ele, hoje, depois desse episódio, ele passa a pensar assim: puxa, não é do meu jeito. Existem muitas possibilidades. Deus pode me surpreender. A qualquer momento Ele pode fazer algo que eu nem sequer imagino. Por isso, eu não vou mais me reter, me aprisionar na minha mentalidade pequena. Eu não vou ficar fechado nas minhas possibilidades. Eu quero são as muitas possibilidades de Deus. Porque de muitas maneiras Ele pode me abençoar. De muitas maneiras Ele pode trabalhar. De muitas maneiras Ele pode falar comigo. Queridos, para finalizar, Deus, Ele fala conosco o tempo inteiro. Sabe como é que Deus uma vez respondeu uma oração minha? Uma senhora passou por mim na rua e abriu um sorriso. Aquilo foi a resposta de Deus para mim, acredita? Deus pode falar contigo de diversas formas. Não fica imaginando que Deus vai fazer daquela tua maneira,
daquele jeito que você acha. Não, Deus só fala comigo se usar o bispo Hermes. Se não for o bispo Hermes, Deus não fala comigo. Não, Deus só trabalha na minha vida se fulano orar por mim. Tem que ser fulano. Não, querido. Deus pode usar ciclano, beltrano. Deus pode falar com você através da natureza, do passarinho, através de um ímpio, através de um macumbeiro, através de um padre, através de uma prostituta, através de uma criança. Deus não usou uma mula? Não se isole das suas possibilidades. Creia que Jesus, ele tem muitas possibilidades para trabalhar na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vou fazer uma oração por você para que o Senhor venha ampliar a nossa visão, ampliar a nossa mente, a nossa consciência.